dia! Hoje é domingo, é dia 24 de março. Estamos aqui testando o nosso som, poucos segundos antes das 10 horas. Vamos ver aqui. Hoje estou sem equipe técnica, então deixa eu testar aqui para ver se está funcionando tudo bem. Aparentemente tudo bem, depois vocês me falam se tiver alguma interferência, tá? O livro de hoje é o livro Secreto do Escritor, da Lilian Cardoso. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes, mas é um livro fantástico, imperdível, tá? Então, super recomendo, oriento, não só para quem quer escrever, para quem quer se tornar autor. Bom dia, da Silva Filmes, nosso amigo lá do Paraguai, seja bem-vindo. Então, vou falar mais, né, desse livro e vou explicar por que ele é tão importante, por que eu recomendo ele para vocês, tá bem? Pontualmente 10 horas, então, oficialmente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Iniciamos a nossa live do livro para falar sobre a importância da escrita. Então, essa live, esse livro surgiu em função de uma parceria que eu fiz com o Clube de Escritores aqui de Foz do Iguaçu. Eu fui convidada para participar, fazer um workshop e fazer exatamente essa correlação entre a importância da leitura e a importância da escrita. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E o livro da semana foi o livro Secreto do Escritor. Por que eu não vou fazer aquele resumão, aquela resenha crítica que a gente está acostumada aqui toda semana? Bom dia, Biocorpo, o Isaac, sejam todos bem-vindos. Então, por que eu não vou fazer isso? Porque o livro, ele é um passo a passo para a escrita. Então, além de não dar tempo em uma hora, como todos os outros, isso vocês já estão acostumados, ele é mais são dicas, entendeu? Então, aquela parte mais teórica eu trouxe, mas a parte do passo a passo, aí eu vou motivar vocês a adquirirem essa obra, porque vale muito a pena, muito a pena. E, como eu falei, mesmo que você não tenha na sua meta de vida, não tenha o interesse, o sonho de se tornar um escritor na sua vida, vale a pena igualmente a ler o livro, tá? Porque ele traz dicas maravilhosas de comportamento, eu diria, inclusive, tá? De como a gente melhor se manifesta nas nossas relações, na nossa comunicação, enfim. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dele, mas vamos começar falando da importância da escrita e da leitura, inclusive para a própria escrita, né? Então, muitos autores, muitas pessoas falam que escrever bem é um treino. A gente precisa treinar, precisa escrever mais. Outra coisa, a gente depende da nossa escrita já hoje o tempo todo. Muitas coisas na vida pessoal, na vida profissional, a gente precisa deixar um bilhete, escrever um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp. Quantas vezes você escreve algo e aquilo não foi interpretado adequadamente? Às vezes, até na fala, até numa conversa, você fala uma coisa achando que a mensagem tá clara e no desenrolar da conversa você vê que a outra pessoa não entendeu o que você quis dizer. Então, a leitura, aliada à escrita, são ferramentas variáveis, imprescindíveis, super importantes para a nossa comunicação, para as nossas relações. Como que a gente vai melhorar as nossas interações por qualquer meio, seja oral, seja verbal, seja escrita, seja a própria leitura. Então, como que a gente se manifesta de uma maneira mais assertiva e melhor. E a leitura ajuda demais e a escrita é imprescindível, tá? A gente fala aqui, o projeto da live do livro, do próprio livro da semana, é o incentivo à motivação para vocês lerem, mas eu gostaria, a partir de hoje, eu não lembro se eu já falei em outro momento, a importância também da escrita e como que uma coisa ajuda a melhorar a outra. A leitura ajuda a melhorar a escrita e a escrita incentiva e faz com que você leia mais, com que você
acesse ou escolha temas que vão te ajudar mais, vão ser melhores para você, inclusive, tá bom? Então, escrever bem é treino, é possível para todo mundo. E aí eu começo com aquelas perguntinhas de início de live, né? Quem me acompanha mais tempo já está acostumado. E a primeira pergunta é: qual a importância da escrita para você? Isso realmente importa para você? Se sim, por quê? Se não, por quê também, tá? Se a escrita não é irrelevante para você na sua vida, é importante você também responder por quê. Mas se ela é importante, a próxima a pergunta acessória, eu diria, é: você escreve alguma coisa todos os dias? E se ela não é importante, também serve essa segunda pergunta. Você escreve alguma coisa todos os dias? Porque sim, nós escrevemos alguma coisa todos os dias. Seja na nossa vida pessoal, como eu falei, mas principalmente na nossa vida profissional, né? Quem ainda não está trabalhando, mas estuda, escreve, tem entrega, tem prova, tem trabalho todos os dias. A gente então ontem no workshop eu falei, né? Eu falei assim, a gente aprende, a gente vai para a escola prioritariamente para aprender a ler e escrever, não é assim? Então a nossa manifestação humana, ela começa a ser melhor interpretada e as nossas relações a partir do momento em que a gente aprende a ler e escrever, que já é essa convivência, eu diria assim, no grupo escolar, que tem se tornado cada vez mais cedo. Ontem a gente comentou, né? Antigamente a gente ia para a escola com 5, 6 anos, né? Já no pré, às vezes com 4, entendeu? Hoje não. Hoje as crianças, os bebês, eu diria, já estão indo para a escola, em função de muita coisa que mudou, né? Na rotina da família, na própria vida laboral da mãe, enfim. Mas o que importa é que a gente está tendo acesso a essas informações cada vez mais cedo. Isso quer dizer que a gente pode aprender a se manifestar melhor cada vez mais cedo também. E aí vai um recado para os pais, como a gente colocou ontem no workshop também. Os pais precisam se tornar referências, e a ideia é que sejam referências cada vez melhores aos seus filhos, cada vez mais cedo também, né? Foi falado muito das tecnologias, né? Dos celulares, do uso de computador, dos jogos e tal. Eu sou favorável a tudo isso e eu acho que a evolução do mundo, a evolução tecnológica está ajudando muito a gente, né? Inclusive nas questões de saúde que a gente falou na live da semana passada. Só que a gente tem que aprender a usar tudo isso em nosso favor, tudo isso como ferramentas, né? Porque como tudo na vida, a gente tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, o excesso de tudo faz mal, a gente já sabe disso, e aí a gente precisa aprender a lidar com esse fluxo evolutivo que vai cada vez mais transformando a nossa vida, as nossas gerações, as mudanças que estão acontecendo no mundo, e isso é positivo que aconteça, tá? Então, se a escrita é importante para você, o que e como você está escrevendo todos os dias? Vale a pena a gente começar a refletir sobre isso. E fazendo paralelo, a mesma pergunta para a leitura. Qual a importância da leitura para você? E se a leitura realmente importa para você, quanto que você lê ou o que você lê todos os dias? Bom dia, Rayane, seja bem-vinda. Então, assim, você lê todo. Primeira coisa, a gente lê não é todos os dias, é o tempo todo, né? Você vê a mensagem do celular, você vê o outdoor na rua, você lê a placa, você lê, às vezes, o livro, o memorando, o trabalho, enfim, a gente lê todos os dias, o tempo todo. Mas, para você que percebe a influência da leitura positivamente, principalmente na sua vida, você está sendo seletivo nas escolhas daquilo que você lê? A gente está cada vez com um tempo mais escasso, cada vez mais corrido, a maioria das pessoas cada vez com menos tempo. O que você faz no tempo, no pouco tempo que você tem ocioso que te sobra? Você está sempre com o livro à mão? Seja o livro impresso, seja o livro eletrônico, né? Renata, eu não tenho tempo. Eu escuto muita gente falando, um livro por semana é muita coisa. E realmente é, a rotina é puxada, às vezes. Para preparar a live para vocês, eu fico sexta, sábado até de madrugada para conseguir terminar o que eu não dei conta durante a semana. Realmente é bastante coisa. Para mim é, né? Para minha rotina é. Mas se eu dou conta, qualquer um de nós,
todos nós podemos fazer, tá? Bom dia, Gard, seja bem-vinda. Então, por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, todo mundo fica em algum momento numa fila. Seja fila do banco, seja fila do caixa do supermercado, seja fila do atendimento médico, qualquer que seja. Em algum momento, pelo menos eu diria, arriscaria, vamos dizer, pelo menos uma vez por semana você fica parado ali na fila. De 5 a 20 minutos no mínimo, né? Quando a fila é rápida, vamos dizer. O que você faz nesses 5, 20 minutos? É a hora que você se perde nas mídias sociais? É a hora que você atualiza a sua demanda que está atrasada? Ou é a hora que você aproveita para ler alguma coisa que te interessa, que te importa? Tá? Então, são as escolhas que a gente faz ao longo da nossa rotina, do nosso tempo. Quem que cuida do nosso tempo? Quem que manda no seu tempo? Não é alguém que manda no seu tempo, né? Espero que não. Você manda no seu tempo. Então é você que tem que determinar qual vai ser o seu tempo de leitura. E também, na sequência, qual vai ser o seu tempo de escrita. Porque a gente vai falar muito aqui de rotina. A gente precisa colocar, se é que importa pra gente, um tempo diário de preferência, mas que seja semanal, quinzenal, no máximo mensal, tá? Eu acho que uma vez por mês é pouco, mas pelo menos uma vez por semana, vamos combinar? A gente precisa criar uma rotina, no mínimo uma vez por semana, pra gente ler e pra gente escrever, tá? Eu gostaria que fosse todos os dias. Eu tô organizando aqui na minha rotina a leitura, já tô com esse hábito diário, até porque senão eu não consigo fazer o livro da semana, né? Trazer a live para vocês, mas a escrita eu ainda tô meio capenga, tá? Então eu confesso para vocês e espero, vou tentar de toda forma, principalmente depois desse livro, né? O livro secreto do escritor. Sem rotina a gente não vai conseguir, tá? Então vamos escrever todos os dias também. E aí eu pergunto, qual que é o seu tipo de livro favorito? Né? Qual que é o tipo de leitura que você gosta de ler? E até fazendo, extrapolando aí, diante do seu hábito de leitura, daquilo que você gosta de ler, se você pretende escrever, o que você pretende escrever? Mais pro final da live a gente vai fazer um resumão e dar as dicas aí, né, para escrita, e a gente vai falar bastante do objetivo. A Lilian fala isso no livro dela, outros autores que eu pesquisei, vários vídeos, tem muita gente da área, até da própria pedagogia, os jornalistas, eles falam, a gente precisa ter um objetivo com essa escrita. Então, qual que é o meu objetivo? É ajudar as pessoas? É poder deixar um legado, né, uma escrita, história da minha vida, ou algo que eu pesquisei, alguma inovação do que eu estou estudando, que eu acho que vai ser importante, alguma metodologia para ajudar os pais a lidarem com os filhos, a motivarem a leitura, a própria escrita nos filhos, saírem um pouco das telas, né, desses inputs mais eletroeletrônicos. Ou eu tenho como objetivo de vida ficar famosa, né? Ser uma escritora de, sei lá, ficção científica ou da fantasia, né? Que agora é a moda, principalmente dos jovens, dos adolescentes. Tem muito adulto também que gosta, né? Desse gênero da fantasia. Então, não interessa. Todo objetivo é válido. Todo interesse, ele é válido. Claro que eu gostaria de qualificar isso pensando sempre no processo de ajudar o outro, né? Não tem problema nenhum você ser uma escritora famosa, por exemplo, os grandes escritores aí das trilogias, livros que viraram filmes, filmes que viraram livros, e até com o intuito de ganhar dinheiro com isso, né? Não tem problema, é uma profissão como qualquer outra. Mas que seja esse objetivo, esse interesse, ou que tenha-se por trás desse objetivo o interesse de ajudar o outro, seja ajudar a dar uma desconectada com a rotina puxada do dia a dia. Então eu vejo que os livros do gênero de fantasia, de ficção, eles ajudam muito nesse sentido, né? Eles fazem a gente viajar, eles transportam a gente, às vezes eu brinco, falo que é para um mundo paralelo, para um universo paralelo, que às vezes ajuda a gente a desconectar, e isso é importante para nossa rotina, principalmente aqueles que têm uma rotina mais puxada, às vezes mais estressante, né? Que demanda mais atenção, energia, enfim. Então, isso pode ajudar. Alguns livros técnicos, livro de autoconhecimento, de autoajuda, livro de psicologia, livro médico, enfim.
qualquer que seja o gênero que você se identifique, que você goste, ou que você seja especialista, que você tenha conhecimento, é importante que você tenha essa clareza do objetivo para você escrever, tá? E como que eu sei isso, Rê? Não tenho ideia, não consigo imaginar. Nossa, você falou tanta coisa aí que eu até me perdi aqui, né? Como que a gente começa isso? Lendo. E como que a gente cria o hábito da leitura quando a gente não tem, né? A gente tem que começar a ler alguma coisa que a gente gosta. Então vamos supor, ler livro para mim. Eu já ouvi uma vez a pessoa falando, Renata, 200 páginas para mim não faz parte do meu universo, não vou conseguir ler, né? Eu malemar consigo ler alguma coisa para poder fazer um trabalho, pesquiso, já pego o resumo na internet e tal, mas eu não dou conta de ler, até porque eu não gosto de ler. Então, qual que é a minha dica foi no dia quando essa pessoa falou isso para mim? O que que você gosta? Qual que é o assunto que te interessa? Aí a pessoa falou, eu gosto muito de moda, de roupa, né? A pessoa é super estilosa e tal, então gosta, tá sempre antenada com o mundo da moda. Aí eu sugeri para ela, começa a ler revista de moda. Começa a ler alguma coisa que te interessa. Você vai descobrir esse gosto pela leitura, isso vai te desenvolver, né? Daqui a pouco você procura um livro que fala sobre estilo pessoal, por exemplo, ou sobre vestuário dos diversos países, a cultura do vestuário e tal. Enfim, então usando esse exemplo que aconteceu comigo alguns anos atrás, que a pessoa veio me perguntar, né? Eu não gosto de nada, eu só gosto de moda, né? Da pessoa bem arrumada, da apresentação e tal. Então começa por aí. A pessoa gosta de futebol, vamos colocar aqui uma ideia para os pais, né? A criança gosta de futebol, tá treinando e tal. Compra revistinha de futebol para ele, compra álbum de figurinha, incentiva ele nessa leitura. Daqui a pouco você pega o livro de uma biografia de um famoso, sei lá, quem que tá na moda aí, de um Messi, de um Neymar da vida, sempre vai ter, né? Vou pegar aí as referências da minha época, né? Então, Pelé, só do Pelé deve ter uns 15 livros, entendeu? Então, incentiva o seu filho, por exemplo, a saber da história do futebol, se é isso que interessa para ele. Compra o livro da Copa do Mundo, compra o livro do time, uma liga internacional, não sei, né? Tem muitas coisas por aí. Da mesma forma, vamos pegar uma menina lá, ela gosta de construir, então começa a incentivar, compra revista de arquitetura, de design de interiores, entendeu? Então, assim, começa a motivar aquele interesse genuíno que você começa a ver nos seus filhos, nas crianças, né? E se você já passou dessa fase, já é um jovem, um adolescente, ontem a gente tinha lá, olha só, gente, no clube de escritores a gente tinha uma menina de 15 anos já escrevendo o seu livro, tá? Já pensando na trilogia, que é o gênero que ela gosta, é o gênero da fantasia. E olha o ensinamento, ela falou assim pra gente lá no grupo ontem, né? Ela falou, não, eu gosto da fantasia porque o escritor desse gênero, ele não pode falar tudo o que conta a história. Ele precisa deixar umas brechas para o leitor interpretar e para o leitor querer se motivar a continuar lendo a própria história e os outros livros que virão. Ele tem que ter esse interesse, tem que despertar essa curiosidade nele. Então, o escritor do livro de fantasia, ele precisa ter mais dedicação, mas ele precisa usar da inteligência dele para saber o tipo de brecha que ele pode deixar para o leitor interpretar da maneira adequada também, para não distorcer a história. Gente, quando que eu ia pensar que precisa de todo esse raciocínio para contar uma história, né, do gênero de fantasia? Olha, eu, né, na altura dos meus 46 anos aí, estamos entrando no terceiro ano da live do livro, né? Então, fazendo esse esforço, lendo o livro por semana, trazendo a live para vocês, nunca parei para pensar sobre isso. Eu ressignifiquei o gênero de fantasia na minha cabeça, até coloquei lá, né? Eu falei assim, eu não sou muito afeita a isso, mas ontem houve uma ressignificação, até porque a gente pode aprender todos os dias, né? Então, falando em escrita, falando em leitura, aí eu faço outra perguntinha chata, né? Que livro você está lendo agora? Ou quais livros você está lendo agora?
Você pode ler mais de um livro ao mesmo tempo, sim. Aliás, para o cérebro é importante que você faça isso, tá? Ah, Rê, mas se eu ler 2 livros ao mesmo tempo, eu vou demorar mais para ler. Provavelmente sim, mas é importante. Então, às vezes, o que eu faço? Às vezes, para a live do livro, tem um livro mais técnico ou que vai demandar mais e às vezes ele é até mais extenso, tem 270, 300 e poucas páginas, eu não vou conseguir render em uma semana, né? Óbvio, não vou conseguir ler. Então, o que eu faço? Eu pego esse livro e eu começo a ler ele em paralelo. Aí eu leio, enquanto eu leio 10, 20 páginas do livro da semana por dia, desse eu vou ler uma ou duas. Óbvio, eu vou demorar às vezes 3 meses para ler esse livro, né? Mas eu consigo, tô lendo em paralelo. Isso estimula o nosso processo cerebral, neuronial e faz com que ele trabalhe com o nosso processo de criatividade também, tá? Então, é extremamente importante, preciso saber a relação da leitura com a escrita, considerando os efeitos cognitivos que a sinergia dessas duas práticas causam no cérebro humano. E aí, se a gente fosse aprofundar também para falar o funcionamento do cérebro, aliás, faz tempo que a gente não fala sobre isso. O livro da semana que vem, acabei de ter uma ideia. Vou trazer aqui o livro sobre alguma coisa relacionada ao cérebro humano. Eu tenho uns 4, 5 ainda que eu não li, que está aqui na fila, né, na lista de espera. Vou escolher um deles e trazer aqui para a gente falar um pouquinho desse funcionamento cerebral. Mas a leitura aliada à escrita ajuda muito nessa condição cognitiva, né, nessa sinergia para causar, para ajudar a nossa rede sináptica, a nossa relação interneuronial, eu diria, e incentivar a gente em tudo que a gente pode tirar proveito tanto da leitura quanto da escrita, tá? E aí eu vou trazer então os benefícios da leitura. Vocês vão ver que tem acho que 2 ou 3 que eles se interagem, que tanto o benefício da leitura como o da escrita. Quais são os benefícios da leitura? Primeiro, ela solta a sua imaginação. Muita gente já falou, a gente já escuta também pessoas famosas, grandes escritores, grandes autores a falar que a gente viaja, né, através da leitura. Então, às vezes a gente vai para lugares inimagináveis que a gente muito provavelmente pode ser até que a gente passe toda uma vida e não consiga acessar todos esses lugares. Então, a gente realmente viaja, a gente conhece pessoas, a gente conhece personagens e às vezes formas de lidar ou de se manifestar com esses personagens que muitas vezes ajuda a gente na vida real, tipo a vida como ela é, né? Quem nunca leu um livro e lembrou de uma pessoa no momento da leitura? Seja porque o assunto dizia respeito a alguma coisa da sua relação com aquela pessoa, seja porque o personagem representava aquela pessoa para você em determinado contexto da sua vida, né? Então, quem nunca passou por isso, tá? Então, ele realmente a leitura solta a nossa imaginação e estimula a nossa criatividade, né? Quando você amplia o seu universo de percepção, a própria cognição, né, de interesse, você estimula a sua criatividade. A leitura aumenta o seu vocabulário. Antes de ontem, uma pessoa estava falando comigo e a pessoa falou assim, mas Rê, você consegue conversar em qualquer lugar, porque a gente participou de alguns contextos diferentes e eu acabei lidando com uma situação um pouquinho mais crítica de uma forma, vamos dizer assim, eu tenho me esforçado bastante, né, para lidar melhor com situações de conflito, vamos dizer assim. E aí a pessoa falou para mim, Rê, como é que você consegue falar de coisas tão distintas, tão diferentes, falar a língua da pessoa, né? Porque ela me viu em 2 contextos extremamente opostos, diferentes, e eu ali lidando com uma certa desenvoltura. Aí eu falei, instantaneamente, eu falei, provavelmente é por causa da leitura, né? Então a leitura ela aumenta o nosso vocabulário, ela deixa a gente a nossa cognição mais ativa para a gente pensar mais rápido de fato, né? Então e outra, eu tento ler sobre quase tudo, tem alguns temas que não me interessam, mas vocês veem, a própria live que a gente traz aqui, a gente fala
como a ideia é estimular a leitura e a gente se tornar uma pessoa melhor, viver melhor, ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida, né, mais tranquila, de certo modo, em função da nossa forma de reagir a tudo que acontece com a gente, não que a vida vá ser fácil, né? Porque não é, isso é utópico, né? Também não é essa a ideia, mas eu prioritariamente trago alguma coisa aqui, a leitura com o foco aí voltado para o processo do autoconhecimento, para fazer a gente pensar, se conhecer melhor, se entender melhor. Mas, eventualmente, eu trago temas que não estão diretamente relacionados a isso. Óbvio que a ideia é ajudar a gente também a ampliar a nossa visão sobre tudo, mas você vê, eu já falei sobre a parte de sentimento, né? Trouxemos as linguagens, as 5 linguagens do amor. Eu já trouxe vários livros sobre vendas, sobre a área comercial. Já falamos na área da saúde, falamos sobre administração hospitalar, falamos sobre a parte cerebral, a parte de cognição. Falamos sobre as origens, falamos sobre relação de casal, né, homem e mulher, relação de pais e filhos. Então, essa amplitude de temas, né, e as correlações que a gente consegue fazer com cada tema específico, isso ajuda demais. Isso aumenta muito o nosso vocabulário. Isso faz com que a gente, muitas vezes, eu tô aqui preparando a live para vocês e tem uma palavra ali que eu não sei o que é, nem o que significa. O que eu faço? Circulo ali e vou pro dicionário para descobrir o que é, para ver a melhor forma de falar, né? Às vezes a gente não tô aqui para falar difícil, tô aqui para me fazer entender, né? Então, às vezes a gente não adianta colocar um termo que a maioria não vai saber o que é, não vai entender, ou um ou outro vai saber, mas que eu também não sabia o que era, eu vou lá no dicionário, eu procuro e às vezes eu mudo a palavra, às vezes eu falo a palavra para estimular a gente também aumentar o nosso vocabulário. Então, eu falo a palavra e falo a definição dela. Então, isso tudo a gente vai conseguindo ampliar a nossa cognição e a nossa forma de manifestação através da leitura. E o que eu descobri, que através da escrita também ajuda muito. E um dos benefícios da leitura, inclusive, é a facilitação, facilita a própria escrita, o processo da escrita. Então, quem lê mais vai conseguir escrever, vamos dizer, com mais facilidade, né? Então, vai desenvolver esse hábito de maneira mais tranquila, né? Eu ousaria dizer até com mais facilidade. A leitura também simplifica a nossa compreensão das coisas. Ela ajuda a gente, eu penso que é por causa dessa amplitude, né, de visão aí, de vocabulário, de cognição, ela ajuda a gente a compreender mais e melhor as coisas. Ajuda também na nossa vida profissional. Você ter, às vezes, né, uma solução ou mais de um caminho de soluções possíveis para o mesmo problema pode ajudar em muito. Muitas vezes, aí falando, né, dando meu exemplo, muitas vezes eu consegui pensar formas diferentes de resolver a mesma coisa em função de algo que eu li em algum contexto específico, em algum momento, né, de um livro determinado, tá? E às vezes até referenciando o próprio autor, né? Então, todo mundo sabe aqui que eu gosto muito da Edith Eva Eger, né? Uma sobrevivente aí do Holocausto. Ela tem 2 livros, a gente já fez live dos 2 livros, já até repeti o livro do Poder da Escolha, né? Liberdade da Escolha. Então, ela é uma autora que eu gosto muito. E a cada vez que eu leio, e acreditem ou não, eu já reli os 2 livros mais de 2 vezes, porque sempre tem um aprendizado novo ali. É algo que acho que em função do processo de resiliência dela, da própria motivação que ela tem para a vida, né, para formas como ela encontrou para sobreviver, é aquela da bailarina de Auschwitz, tá? Para quem às vezes não conhece bem ela pelo nome. Mas o livro A Bailarina de Auschwitz, que foi o primeiro, eu gosto mais do segundo, né? Que é a Liberdade da Escolha, o Poder da Escolha, alguma coisa assim. Mas ela me motiva, me inspira, vamos dizer. Então, muitos problemas que eu tive já em contextos tanto familiares, pessoais, quanto profissionais,
foi a Edith que me ajudou. Então, manifesto aqui a minha gratidão à Edith em função do que ela coloca, da forma como ela lidou com algumas situações críticas na vida, né? Então, também a leitura ajuda na vida profissional, até a leitura, às vezes, de algo técnico, algo que realmente, tecnicamente, vai te incentivar ou vai te dar ali um direcionamento do melhor caminho a seguir naquele contexto. Eu atualmente tenho lido bastante, tentado aprender bastante as questões aí dos livros de vendas, né? Da técnica de venda, melhor abordagem e tal, porque faz parte agora do meu universo. A leitura melhora a nossa comunicação com os outros. É através da leitura que a gente se expressa melhor. Muito provavelmente em função dessa amplitude do nosso vocabulário, né? Então, dessas formas diferentes de interpretar e enxergar a mesma coisa, o mesmo universo, tá? Amplia o nosso conhecimento geral, então ela traz realmente isso. E uma frase que eu gosto muito, que eu peguei da internet, que a leitura liga o nosso senso crítico na tomada, né? Então ela faz a gente, tipo, cair a ficha, né? Atualmente a gente, cair a ficha não é a melhor forma de falar, mas seria para a geração atual fazer um download, né? Ou upload aí. Então, fazer a informação chegar onde tem que chegar, tá? A leitura liga o nosso senso crítico na tomada. Ela faz a gente pensar de modo diferente sobre alguns assuntos, alguns aspectos. Ela ajuda a gente a compreender melhor tudo que envolve outros contextos, outras situações, tá? E aí, eu tenho um autor que fala assim: bastam 15 minutos por dia mergulhado nos livros para você se dar melhor nos estudos e na vida pessoal e na vida profissional. Então, gente, de novo, quem fala para mim que não tem tempo de ler, não falem mais isso para mim, tá bom? Brincadeiras à parte, mas assim, muita gente fala para mim: Renata, não sei como é que você consegue ler porque eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo sobrando, tá? Quem me conhece briga comigo porque que eu não paro né? Porque que eu tenho tanta coisa para fazer assim ao mesmo tempo. E aí volto a dizer, se eu consigo, todo mundo pode conseguir, tá? E outra, 15 minutos por dia fazem a diferença. 15 minutos por dia, num dia de 24 horas. Faz o cálculo aí, 24 vezes 60 minutos. Quantos minutos você tem num dia para você usar só 15? É possível, é possível. Basta você priorizar isso, basta você realmente querer isso, tá? E agora a gente vai então para os benefícios da escrita. E aí a gente começa a fazer esse paralelo, tá? Entre leitura e escrita. A escrita, primeiro benefício, ela colabora na alfabetização. É aquilo que eu falei, né? A gente vai para a escola aprender a ler e escrever. Então, é um processo, inclusive, eu não diria só da alfabetização, é um processo de manifestação, né? A escrita, ela ajuda a gente a se manifestar, a expor, né, a explorar ali as nossas demandas e fazer com que a gente consiga externalizar, eu diria, né? Então ajuda demais. A escrita ajuda a organizar as nossas ideias. Então, assim, ó, muitas vezes eu escuto a pessoa falando: eu tô confusa, eu não tô conseguindo pensar direito, tal coisa é muito estressante, eu preciso de mais tempo e tal. Então, a minha dica número 0, não é nem número 1, começa a escrever, tá? E aí vocês vão ver também, se vocês pesquisarem, tanto nos livros quanto nos vídeos, vários autores, a primeira dica é: começa, escreva, faça. E ainda não tenho lá o meu objetivo, né? Meu propósito. Não sei por que eu quero escrever. Começa a escrever. Tem uma autora, tem uma pessoa que ela é uma psicopedagoga, tem até um videozinho, depois eu vou postar aqui no meu Insta, vocês fiquem de olho, quem quiser me pede o link do YouTube pelo WhatsApp, que é muito legal. Ela dá ali umas dicas, é um vídeo de mais ou menos 10, 11 minutos, e ela coloca: todos os dias de manhã, escreva alguma coisa, escreva aquilo que te vem à cabeça. Isso vai ajudar você a organizar suas ideias, a começar a pensar de maneira mais organizada assim que você levanta,
tá? Então, a tendência é que esse hábito, ele ajude você durante todo o seu dia, ao longo de todo o seu dia, a você pensar melhor, a você acalmar, né, equilibrar ali as suas emoções, os seus pensamentos. Então, ajuda muito nessa organização de ideias. Eu muitas vezes, principalmente para preparar uma aula, uma live, né, alguma apresentação, eu tenho o hábito de escrever. Ó, eu tô aqui, eu tenho a minha colinha aqui, né, o meu PowerPoint, mas eu tô com o livro riscado, eu tô com papel aqui, né, anotado, eu faço algumas anotações, porque isso estimula, isso ajuda a gente a organizar, linearizar, né, o encadeamento lógico das nossas ideias, tá? A escrita também melhora o nosso próprio texto. Também é uma técnica de escrita, a gente lê o que a gente escreveu para a gente revisar aquilo, tá? Então, às vezes, a gente tá num momento diferente, a gente leu alguma coisa que vai ajudar a expandir, ampliar aquela informação, aquele contexto que a gente escreveu ontem, né, ou no passado. Então, essa releitura ajuda no processo de revisão, melhora o nosso próprio texto, a nossa própria escrita, tá? E aí, uma dica que eu vou dar também, se você tiver um parente, algum amigo próximo que escreva e que que te permita revisar os textos deles, isso ajuda demais, porque ao revisar o texto de outra pessoa, ou o seu principalmente, você amplia também o seu processo cognitivo e você começa a tentar entender o que o outro quis dizer com aquilo que ele escreveu. Isso ajuda demais no processo da comunicação, tá? No nosso processo de convivência, né? Na nossa manifestação. Além de melhorar o nosso texto, ajudar na nossa comunicação, assim como a leitura, a escrita também aumenta o nosso vocabulário. Às vezes a gente vai escrever um parágrafo, uma frase, alguma coisa, e a gente fala, mas como é que eu posso colocar aqui isso mesmo? Às vezes você coloca ali uma palavra e você fala, não, não é a melhor, não é o mais adequado. Aí, aquilo que eu falei para vocês que eu faço. Você vai lá no dicionário, você procura outras formas de escrever ou de falar a mesma coisa, você tenta ampliar, né, a sua cognição, o seu próprio vocabulário, a forma com que você acha que o seu público vai entender o que você está escrevendo, e isso ajuda demais. Ajuda também na nossa vida profissional, eu diria na nossa vida pessoal. A escrita registra a nossa própria história, então você pode fazer a sua experiência, aquilo que ajudar muita gente com aquilo que você já superou, com aquele processo que você está passando com maior dificuldade e as técnicas que você usou para ajudar outras pessoas a superarem aquilo também, né? Então, registrar a sua própria história importa demais, ajuda demais. Ontem a gente fez uma dinâmica no Clube de Escritores, eu vou falar aqui porque às vezes vocês podem fazer também na família, com um grupo de amigos, é muito legal. Pega um texto, né, seja de capítulos de um livro, seja um texto que você achou legal na internet, enfim, um texto, né, pega um texto e divide esse texto, pega aí vamos dizer assim, uns 2, 3 capítulos de um livro, dependendo da quantidade de pessoas que vocês tiverem, reparte ele, desde que tem que ter uma sequência lógica, e pede para cada pessoa ler e fazer o resumo, né, daquela parte que leu, 4, 5 páginas para cada um. Depois, vocês reunidos, lê, reconstrói a história, conta a história a partir do resumo, e você vai ver o resultado que vai ter. É muito legal, vale muito a pena, tá? Bom dia, Elise. Então, assim, principalmente pais, né? Às vezes estão com os filhos, os amigos dos filhos, faz uma rodada ali de leitura e escrita, você vai se surpreender. A continuidade da história e, às vezes, a interpretação que cada um dá para aquela história, para a mesma história, com uma escrita diferente, tá? Aproxima pessoas distantes. A escrita, desde antigamente, foi um dos primeiros métodos de comunicação, né? Tem muita gente aqui que não vai saber mais o que eram os antigos pombos correios, né? Os passarinhos que eram treinados a levar a mensagem de um reino ao outro. Então, assim, a escrita tinha muita coisa, às vezes, que não podia ser falada, ou antigamente não existia telefone, né, gente? Vamos lá.
Então, as pessoas escreviam cartas umas para as outras, né? Colavam no envelope para poder mandar, registrar, às vezes até informações confidenciais. E hoje em dia isso continua acontecendo, mesmo com toda a evolução tecnológica, mesmo com, né, a internet da vida, a internet das coisas, a escrita hoje nos aproxima. É uma mensagem, um oi, um chat, né, que a gente manda para alguém. Quantas vezes, quantas pessoas aqui conseguiram acessar seus colegas de infância, familiares, às vezes que nem conheceu, não chegou a conhecer, em função da rede social? Tinha lá mais ou menos o nome, sabia a localização e vai pesquisar e consegue acessar a pessoa, né? Então, assim, a escrita ela aproxima pessoas distantes, seja através de uma mensagem, de um oi, de uma carta, enfim. A escrita também incentiva muito a leitura, então, o processo da escrita faz com que a gente leia mais, tá? É quase que instantâneo, né? A gente pode ler e não escrever, mas eu acho que o inverso não é verdadeiro. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir escrever e não ter a necessidade da leitura, tá? E a escrita também promove a inclusão. A escrita ela promove a inclusão, ela tem uma diversidade a partir até dos próprios gêneros literários, né? Eu ontem falei e falo isso, às vezes dou aula, né? Tem outros contextos que eu coloco essa condição. O livro chega aonde a gente não vai chegar. Então, isso é extremamente importante. O seu livro não interessa a temática, tá? Outra coisa, o seu livro, os seus escritos, eles vão ser criticados. A gente precisa abrir mão disso, do medo de quem não vai gostar. Vai ter muita gente que não vai gostar do que você escreveu, mas vai ter muita gente que vai precisar do que você vai escrever, do que você está escrevendo e do que você publicou. Então, vão sempre ter esses dois opostos, quem vai gostar e quem não vai gostar. Qual que é a sua preocupação? É em quem vai gostar. É em quem você vai ajudar na sua escrita, na sua publicação, tá? Outra coisa, essa vida nossa é efêmera, né? Ultimamente a gente tem falado, a vida é um sopro. Então você não sabe mais quanto tempo de existência você tem. Claro, vamos trabalhar, como a gente falou na live da semana passada, para viver mais de 100 anos. Hoje já é possível viver mais de 100 anos, né? Então a gente está trabalhando para isso, mas não é garantia de nada, tá? Então o seu livro, a sua obra, os seus escritos vão deixar a sua experiência de vida, os seus ensinamentos ad eterno. Vai ficar aí. A partir do momento em que foi publicado, outras pessoas, pessoas que você nunca sequer imaginou acessarão os seus pensamentos que vão estar ali publicados, a sua energia, a sua experiência, a sua história de superação, a sua criatividade, se for algo que não diz respeito diretamente a você. Então, é extremamente importante o benefício da escrita. Ela inclui, ela diversifica e ela faz chegar a sua informação aonde você não vai, aonde você muitas vezes não vai chegar. A escrita, então, é fundamental para o trabalho e para o dia a dia. Faz você se tornar uma pessoa melhor e mais aberta. Ela promove esse abertismo em função da sua entrega, da sua manifestação. E aí vem algumas perguntas de novo, tá? Qual legado você quer deixar para o mundo? Você tem claro o seu propósito de vida? Por que você não começa a escrever sobre isso? E se você não tem, por que você não começa a escrever para descobrir qual é, né? O que é? Eu tenho certeza absoluta que a escrita vai te ajudar com isso. Se você acreditasse numa próxima vida, quando você retornasse ao mundo nessa próxima vida, que livro você gostaria de encontrar que tivesse sido escrito por você nessa vida? O que você acha que iria te ajudar se você escrevesse hoje para você encontrar numa próxima vida? E se você fosse realmente escrever o livro da sua vida hoje, qual seria o título? Qual seria o título da sua vida hoje?
tudo que você já viveu, tudo que você já aprendeu. Não interessa se você tem 9, 10, 15 anos, como era uma das participantes do clube ontem, ou se você tem 20, 30, 40, 50, 65 anos. Qual é o tema do livro da sua vida? Vale a pena a gente refletir sobre isso, também para a gente descobrir, às vezes, esse objetivo, esse propósito de vida, esse legado que a gente quer escrever. E se a gente né, não sabe, não tem nada, vamos começar a pensar sobre isso, tá? Vamos simplesmente começar. E aí eu trago as dicas da autora, né? O livro secreto do escritor, da Lilian Cardoso. A Lilian Cardoso é uma jornalista. Ela tem uma história super interessante com essa história da escrita dos livros, né? Muitas vezes as pessoas iam perguntar para ela, pedir ajuda para ela em função da formação dela, de como escrever. As pessoas falavam para ela, eu queria escrever, mas não tenho ideia do quê. E como ela começou a ajudar muita gente, ela acabou virando editora, acabou abrindo uma editora também, né? E hoje é autora, é escritora, né, desse livro para ajudar nós, aspirantes a escritores, tá? Óbvio que antes do livro ela publicou muita coisa, porque ela era jornalista, né, tem muita publicação escrita, mas esse livro eu diria que é a obra-prima da Lilian Cardoso. E Lilian, quero te agradecer por este livro, tá? Ele realmente vai fazer diferença no mundo. E é um livro, gente, dividido em 3 partes. A primeira parte vai da literatura ao marketing, então ela faz toda uma contextualização histórico-cultural, explicando, né, alguns contextos relacionados à própria importância da escrita, tá? A segunda parte, que muita gente, alguns críticos colocam que é o coração do livro, é um workbook, né? Então é um passo a passo para construir o seu livro. E no próprio livro tem os espaços, né, em branco, as linhas, as tabelas, que ela ajuda a gente a pensar. Então não é só assim no que fazer. Você tem que fazer isso, é o como fazer. Ela ajuda como fazer, dá ideias, traz exemplos, é muito didática e é muito fácil a leitura dela. Então vale a pena a gente adquirir esse livro para a gente começar a escrever, seja o livro da história da nossa vida, seja qualquer outro objetivo, qualquer outro legado que a gente queira deixar para o mundo. E por último, a última parte ela relaciona muito essa questão do escritor em si, da valorização do escritor, tanto é que ela fala assim, siga sozinho ou bem acompanhado, mas não deixe de escrever, não deixe de publicar a sua obra, não deixe de deixar o seu, né, legado para o mundo, que vai ajudar muita gente. E aí ela traz infográficos com a jornada do leitor, geração de leitores, como atrair leitores, ela explica, os segredos dos livros de sucesso, dentre outros. Então, gente, para cada uma dessas temáticas, desses infográficos, dessa construção do livro, a gente precisaria de uma live de 1 hora aqui, tá? Então, por isso que eu não aprofundei, não trouxe, porque a ideia é que vocês adquiram o livro e vocês vão ser muito felizes, porque vocês vão conseguir, talvez, em 6 meses, em 1 ano, tá com a obra pronta, tá? Seja um livro de 50 páginas, seja um livro de 200 páginas, com a leitura desse livro, o livro secreto do escritor, vocês vão conseguir publicar a sua obra. Incentivos ao autor, ela traz também muitos incentivos, né? Explicando até como é que funciona essa vida literária, né? Como é que funciona o mundo dos escritores, das próprias editoras. Então ela coloca ali a importância da gente conhecer o nosso público-alvo, né? A partir do momento em que a gente tem um objetivo, a gente sabe o que a gente quer escrever, a gente tem que ter clareza para quem a gente vai escrever aquilo, né? É claro que às vezes outras pessoas vão ter acesso à nossa obra, mas principalmente para a gente direcionar a nossa linguagem para esse público-alvo, para essas pessoas que a gente quer alcançar com a nossa escrita, com a nossa obra. Ela traz um passo a passo, cronograma de escrita, dicas de produção com exemplos, necessidade da pesquisa e jornada do herói. Então ela traz ali também toda uma construção, um checklist daquilo que a gente precisa fazer. E principalmente a condição do profissionalismo para escrever.
seja o mais banal assunto, se é que eu poderia dizer assim, porque na minha opinião nenhum assunto é banal, tá? Então, mas seja um assunto mais, que você pense que seja, não seja tão importante assim, mas você vai escrever isso com profissionalismo. Você vai precisar de pessoas e de leituras de apoio para poder te ajudar na sua escrita, tá? Por isso que eu até fiz aquela correlação, né? Não tem como você. Às vezes você vai ler muito e escrever pouco ou nada, mas é impossível você começar a escrever e isso não despertar, não te levar à leitura, tá? E é importante também você ter pessoas que você confia ao seu lado para poder te ajudar até a pesquisar mais, aprofundar a temática, para ajudar a fazer revisão do seu livro, para ajudar a te acalmar, dar leveza na hora que a pressão apertar, na hora ali que né, a obra está quase concluída, vai gerar às vezes ali um estresse, às vezes você vai receber uma crítica negativa, então tem que ter alguém ali da sua confiança do seu lado para te dar essa firmeza aí para te ajudar a manter a sua força. E aí, falando do livro, né, a gente coloca assim: cada capítulo apresenta técnicas, exercícios e ferramentas que ajudarão você a transformar ideias em obras admiradas. Seja você escritor, um escritor iniciante ou experiente, em busca de novas estratégias para conquistar o mercado, saiba que este guia tem no título a palavra secreto, não somente pelo que é revelado, mas porque vai trazer à tona suas ideias mais originais. O livro secreto do escritor. Então ele vai te ajudar e é um guia realmente, é como se fosse um manual. Eu diria até que é um manual secreto do escritor, né? Porque ele vai te ajudar a publicar, né? A trazer essas ideias originais e fazer você realmente colocar a mão na massa e sair com o resultado ali das suas ideias enquanto uma obra. Você vai aproveitar também os QR Codes, né, com as informações super atualizadas para ampliar o seu conhecimento neste apaixonante mundo literário. Então tem vários locais, o livro ele é super interativo, tá? Que tem um QR Code de uma tabela, de um vídeo, de um autor para explicar, né, uma determinada não é para explicar, eu diria, mas para contextualizar aquilo que a Lilian está escrevendo ali. Então é muito didático, vale muito, é muito fácil escrever lendo o livro da Lilian, tá? Durante a leitura, você vai descobrir qual é e como atrair o seu público-alvo. Você vai escolher os melhores caminhos de publicação e negociar contratos editoriais de forma confiante. Então, ela ajuda em todo esse processo até a publicação. E você vai aprender a trabalhar o marketing, que é a mega especialidade da Lilian, etapa que vai fazer o seu projeto se destacar entre tantas outras publicações. Então, não é só escrever o livro, publicou e pronto, acabou. É o que fazer com essa obra pronta, né? Como encaminhar esse livro para as editoras, como fazer esse contato, como divulgar isso antes até do próprio livro ser publicado. Então tem várias dicas ali que a Lilian traz, né, como sendo marketing, para poder deslanchar ou fazer a sua escrita, o seu tratado, a sua obra, o seu livro, a sua vida ser conhecida através da sua publicação. E aí eu trago uma citação, né? Estamos caminhando aí para os últimos minutos da live, eu ainda vou falar algumas dicas, mas eu vou trazer uma citação da própria Lilian, que ela fala assim: escritores e escritoras que fazem sucesso são os que acreditam nos seus projetos, dão o primeiro passo e seguem de maneira consistente. Estou aqui, a autora falando, estou aqui por meio deste livro para lhe dar a mão e mostrar que é tudo possível. Mas você precisa acreditar, combinado? Então é assim que a Lilian Cardoso nos convida a ler a obra que ela publicou com muito carinho, com muita dedicação para nos ajudar a escrever, né, a nossa obra, a nossa história de vida, né, a nossa contextualização. E aí eu vou citar também José Saramago, um autor que eu gosto muito, talvez as pessoas mais novas não o conheçam, vale a pena, que ele coloca assim também: somos todos escritores, só que alguns escrevem
e outros não. Então, com essa frase, o que eu quero dizer para vocês? Que todo mundo pode escrever. Somos todos escritores e a gente precisa começar. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa querer, como diz a própria Lilian Cardoso, né? A autora aí do livro Secreto dos Escritores. E aí, a gente pesquisando também outros autores, a gente traz essa questão da rotina, né? E todos os grandes escritores, eles têm uma rotina de escrita, tá? Claro que existe o processo da inspiração, mas a inspiração sem a prática, ela voa ao vento, né? Ela não se materializa numa obra, tá? Então, por mais inspirado que seja um escritor, se ele não tiver, como é que eu posso dizer? Se ele não tiver a prática da escrita, não adianta inspiração. Muito provavelmente ele vai até parar de ter inspiração, porque ele não vai dar continuidade nessa prática, né? Nisso que ele faz, vamos dizer assim. Então, a gente precisa praticar. Comece hoje, não deixe para amanhã, tá? Todos os escritores têm uma rotina de escrita. Então, um exemplo que eu trago é do próprio Stephen King, né? Um escritor super famoso. Quem não conhece, pesquisa aí na internet, Stephen King. E olha só a rotina dele. Ele lê uma média de 80 livros por ano. 80 livros por ano é mais de um por semana, tá, gente? E ele escreve 6 páginas por dia. Olha só, não é muita coisa. 6 páginas por dia. Da mesma forma, ela tem uma pedagoga que ela traz aqui do... eu lembro só o sobrenome dele, Harukami, alguma coisa assim. Que a rotina de escrita dele, quando ele tá para publicar, quando ele decide que ele vai fazer a obra para publicar dele, ele escreve 6 horas por dia. Então, não interessa qual é a rotina que você vai criar, que você vai começar a fazer a partir de hoje para sua escrita, mas crie uma, tá? A primeira dica, né, a dica do dia é você escrever após acordar, né, de manhã. Você vai estar assim com a cabeça mais leve, provavelmente, você dormiu, vai estar também assim, escreva seus primeiros pensamentos ao estilo de brainstorm, não julgue, não critique muito, tá? Porque depois quando você for voltar e fazer análise do seu texto, aí você vai dar uma ordem lógica e ver o que você vai aproveitar aonde, tá bem? Mas assim, crie essa rotina de escrita. Escreva todos os dias, escreva no mínimo uma vez por semana, leia todos os dias. Então, assim, crie ambiência na sua manifestação, no seu dia a dia, na sua rotina, para que você consiga realmente entrar nessa rotina, né? Para que você consiga realmente, para que o processo da escrita faça parte da sua vida, tá? Para que você consiga ao criar essa rotina, realmente publicar algo que importa para você, que você acha que é importante em algum momento da sua vida, tá? O que importa saber? O que importa saber? Importa saber que não interessa qual é a rotina que você vai dedicar, que você vai escrever. O que interessa saber é que a repetição é que é o mais importante. A repetição é que é o mais importante. É o que vai fazer você realmente tirar, né, da cabeça, da ideia, da imaginação, colocar no papel e conseguir publicar. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Então, repetição é mais importante, criar o hábito da escrita. E aí, nesse último minuto da live, eu coloquei aqui, assim, dicas, né? São 6 dicas resumidas. Depois, quem chegou depois aí, vê a live desde o começo para a gente se motivar, principalmente com os benefícios da leitura e da escrita, para a gente poder escrever. Então, primeira dica, defina qual é o seu objetivo. Tenha a clareza disso. Mas, se você não tiver, escreva de qualquer forma. Comece a escrever, tá? A segunda dica é escreva logo após acordar ou o mais cedo possível. Faça da escrita a primeira atividade do dia, porque daí você vai tirar ali
10 minutos, 15 minutos de escrita do seu dia, logo que você acorda, e depois você tá com a tarefa cumprida. Você não precisa mais se preocupar sobre isso ao longo do dia, né? Ah, Rê, mas o meu dia começa muito agitado, é melhor para mim à noite. Então escreva todos os dias antes de dormir, não tem problema. Não interessa a hora. Ah, para mim é melhor na hora do almoço, escreva. Para mim é melhor 10 horas da manhã, que eu consigo me liberar, não tem, né? Consigo ficar pelo menos uma meia hora tranquila. Escreva nesse horário, tá? Mas a dica é para você escrever logo após acordar, porque daí você já cumpre a tarefa do dia. Terceira dica: determine o tempo de escrita ou a quantidade de páginas que você vai fazer por dia, tá? A ideia não é gerar uma pressão, não é deixar você mais estressado, mas é gerar uma organização. Então, assim, eu vou escrever todos os dias 15 minutos por dia. Ou eu vou escrever todos os dias uma página. Ou 10. Não interessa, né? Eu falei aqui da minha rotina de leitura para conseguir ler um livro por semana e trazer a live do livro aqui para vocês, entendeu? Então, crie, né? Determine isso. Por quê? A quarta dica é para você registrar o seu rendimento diário. Então, como que você registra o seu rendimento diário? Você faz uma tabelinha, coloca ali a data, o dia, quanto tempo você escreveu, quantas folhas e qual assunto. Isso vai te ajudar a, inclusive, motivar quando você desanimar, porque você vai achar que não tá valendo a pena e você vai ver ali com a métrica que você está rendendo sim. Leia o que você escreveu no dia anterior, faça a revisão e reescreva se for necessário e faça uma limpeza nas suas ideias, tá? Então, 11 horas pontualmente, para finalizar, eu vou finalizar com uma frase. Quanto mais você treinar a sua escrita, melhor será a sua capacidade de transmitir ideias, de transmitir conhecimentos e de transmitir a sua mensagem. Então, não perca essa oportunidade de escrever todos os dias. Eu quero te agradecer, você que ficou aqui comigo hoje, tem me acompanhado todos os domingos, você que vai ouvir essa live depois. Um beijo grande, muito obrigada. Tenha um excelente final de domingo e uma semana maravilhosa. Última semana do mês, faça o seu mês fantástico, finalize um mês épico, maravilhoso, aproveitando ao máximo essa semana nova com uma nova rotina de escrita, tá bom? Beijo grande e até domingo que vem. Vamos trazer algum livro relacionado a um assunto de como funciona o nosso cérebro.